Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes, hoje quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Eliminatórias da Copa, a seleção brasileira encerrou a participação com a pior campanha da história. Com a derrota para a Bolívia por 1-0, o Brasil ficou na quinta colocação com um aproveitamento de 51% dos pontos. A seleção boliviana ficou com a vaga na repescagem para a Copa de 2026. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você e um ótimo dia pra quem acompanha o CBN Esportes. A Macaca continua a preparação para o duelo contra o Brusque, o primeiro jogo do quadrangular decisivo no estádio Moisés Lucarelli. Hoje a assessoria de imprensa tinha comunicado entrevista coletiva, mas depois as entrevistas foram canceladas. Os ingressos para o duelo contra o quadricolor já estão à venda e a diretoria faz promoção. Quem estiver com a camisa da Macaca, paga meia entrada. Basquete feminino, Unimed entra em quadra nesta quarta-feira para encarar o São José pelo Campeonato Paulista. Com 2 jogos e 2 vitórias, Campinas tenta manter o 100% de aproveitamento. O São José lidera o estadual, mas tem 2 jogos a mais. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O Corinthians busca hoje a classificação às semifinais da Copa do Brasil. Às 9h30, o Alvinegro encara o Atlético Paranaense, precisando de apenas um empate em casa para seguir adiante. O goleiro Hugo Souza e os atacantes Memphis Depay e Yuri Alberto devem ser titulares. O São Paulo apresentou o zagueiro Rafael Tolói, que volta ao clube após 10 anos, enquanto no Santos, o atacante Lautaro Dias conversou com jornalistas pela primeira vez desde que chegou ao Peixe. Copa do Brasil, além do Corinthians, o Fluminense enfrenta o Bahia, 19h no Maracanã. Na primeira partida, o esquadrão venceu 1-0, jogando em Salvador. E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupe. O Bugre, que apresentou hoje os reforços que foram contratados para o quadrangular decisivo da Série C. Entre eles, o zagueiro David Braz, que daqui a pouco fala sobre o papel de liderança que ele vai assumir no elenco do Alviverde. Guarani, que perdeu na estreia para a Ponte Preta, vai entrando na reta final de preparação para o duelo contra o Náutico, sábado, nos Aflitos. Caso Bruno Henrique, o Flamengo entrou com recurso no STJD e pede efeito suspensivo para o atacante. O clube tenta a liberação de Bruno Henrique para jogar enquanto não acontece o novo julgamento do Pleno. Copa do Mundo de Clubes, a CBF reforçou o desejo, iniciou o lobby na FIFA para sediar a Copa de Clubes de 2029. A vice-presidente da entidade, Michele Ramalho, participou de um evento comemorativo dos 25 anos do FIFA Master e aproveitou para estreitar laços visando a organização da próxima edição. Mais eliminatórias, mais informações da data FIFA, chegando com o Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Tudo bem? Grande abraço para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Ontem conhecemos, então, a 7ª classificada, né? A seleção que vai à repescagem das eliminatórias é a Bolívia, que venceu o Brasil por 1-0 e contou com o tropeço da Venezuela, que perdeu de 6-3 para a Colômbia jogando em casa. Ontem também a líder da competição acabou perdendo. A Argentina perdeu para o Equador por 1-0. Gol de Ener Valencia do Internacional.
mas a notícia dessa manhã é que Ener Valencia já está acertado, vendido para o futebol mexicano. Ele volta ao Pachuca do México, onde iniciou a carreira, viu, Julio? Boa, Fábio Chaib. E você, ouvinte, pode participar, mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp 991869070. 991869070. Fique à vontade para mandar a sua participação. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Dip. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h10. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 991869070. Você mais perto do seu novo Toyota. Desacelere, seu bem maior é a vida. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. Informações do trânsito com Thaís Azevedo aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todos os ouvintes. Olha, quem segue pela Júlio Prestes, trânsito intenso nos dois sentidos, na chegada ao Balão do Bela Vista. Tem obras nesse trecho, próximo ali ao balão, o motorista tem que ter atenção. Pela Avenida Norte e Sul, excesso de veículos somente na chegada à Rua Engenheiro Carlos Stevenson, sentido Guarani. No sentido Taquaral, trânsito livre. A Princesa do Oeste tem trânsito intenso na chegada ao viaduto Laurão. Quem segue pela Moraes Salles perde tempo na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, sentido Nova Campinas, e no sentido centro, na saída do viaduto Laurão até a Rua Itu. Pela Rua Irmã Serafina, boa movimentação pelas duas pistas. Seguindo pela Anchieta, motorista perde tempo na chegada a Orozimbo. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta aqui na programação, agora 11h13. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos.
Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Onze horas e 15 minutos, estamos de volta. Daqui a pouco vamos aqui debater com vocês seleção brasileira. Porque o JB de Moraes mudou? Agora é JB de Moraes. Aliás, tem muita gente. Tá aqui, ó. Né? Vocês diriam que faltou um gás pra seleção brasileira. Faltou um gás. Faltou um pouco de fôlego, né? 4.000 metros é muita coisa. O Fabrício Bruno tentou dar um arranque lá, cara. E ele teve que pedir um balão. E faltou oxigênio. Eu acho que é um ponto que é muito subestimado, essa questão da altitude. Faz muita diferença. Faz muita diferença. E hoje vocês sentiram a falta do menino Carlos, né? O menino Carlos hoje teve um probleminha num período aí de exercício físico, um acidente doméstico. Tá tudo bem com ele. Em breve deve retornar aqui à programação esportiva da CBN. Muita gente perguntou se ele foi pra Bolívia pra ver o jogo, pra El Alto. Não foi. Até porque ele teria dificuldades também a 4.000 metros de altitude. Mas o Brasil não jogou nada, hein, Júlio? Não jogou nada, né? Ontem um desempenho completamente abaixo do que a gente espera, mesmo com o time reserva. O Brasil, né, Fábio, tem muito mais qualidade do que qualquer time da Bolívia. E é impressionante como o Alisson Becker é alérgico a pênalti, hein, Fábio Scheib? Ontem o Miguelito bateu muito bem um pênalti. É verdade que no segundo tempo o Alisson fez uma grande defesa também na cabeçada do boliviano, aí poderia ter aumentado o placar, mas o jogo de ontem é o desfecho digno da participação do Brasil nessas eliminatórias, né, Julio? O futebol muito pobre do Brasil, a Bolívia também, né? A Bolívia só tira proveito da altitude mesmo, mas o futebol da Bolívia é muito pobre, um jogo muito abaixo. E ontem, na saída de campo, né, o presidente da CBF fez questão de dar entrevista, era o Samir Chaud, reclamando muito, né, das condições que a Bolívia impôs ao Brasil, né, truculência da polícia, até os gandulas também fazendo aquele jogo tipicamente de anos 80, anos 90 de Libertadores da América, jogando bolas ao redor, que estavam ao redor, os gandulas jogando a bola dentro de campo para parar o ataque brasileiro, típica coisa de quem quer vencer o jogo. E essa levada dessa partida para esse lugar tão alto, né, para altitude assim, revela justamente isso. A Bolívia só queria vencer, como aconteceu nessas eliminatórias. Acabou vencendo apenas seus jogos quando jogou nessa altitude aí que é desumana para quem não está acostumado, né? O Fábio Scheib citou essa reclamação do presidente da CBF e a gente vai ouvir o que ele disse em entrevista pro GE, pro Caê Mota, jornalista que acompanhou de perto a partida entre Bolívia e Brasil, que terminou com a vitória da seleção boliviana por 1-0. Foi um antijogo, mesmo com essa altitude, 4.000 metros, jogamos contra a arbitragem, jogamos contra a polícia, jogamos contra os gandulas, tirando as bolas de campo, puxando as bolas, colocando bolas dentro de campo. Então, me desculpa a palavra, mas uma verdadeira várzea hoje. É o que nós não esperamos para o futebol mundial, nem para o futebol sul-americano. O que nós queremos é engrandecer ainda mais. Esse tipo de atitude, principalmente aqui jogando na altitude de mais de 4.000 metros de altura, fica difícil jogar futebol, e ainda mais jogando com 14 homens dentro de campo contra uma seleção. Então, espero que a Conmebol tome providências, justamente porque temos tudo gravado, tudo que aconteceu aqui dentro de campo hoje, e isso não pode acontecer, isso é um absurdo. Ô Júlio, o Brasil ficou na 5ª colocação. Se a FIFA não tivesse aumentado o número de participantes para 48 seleções na Copa dos Estados Unidos, na Copa do Canadá e do México, o Brasil jogaria a repescagem. E isso é ficar na beira do poço, porque o dia que o Brasil ficar fora da Copa, aí sim chegaremos ao fundo do poço
quando o assunto for seleção brasileira. Porque quando a gente fala assim, se fosse no formato antigo, o Brasil correria esse risco. 32 seleções. Mas, se fosse no formato antigo, acho que o Brasil encararia muitos jogos de maneira diferente, né? Porque existe também um relaxamento natural de já estar classificado. 3 técnicos. Mas o Brasil também, em outros não... momentos, o Brasil também teve esses problemas de eliminatória, assim, conseguiu classificação, inclusive fazendo boas Copas, né? Quando não fez boas eliminatórias. Né? 2002 é exemplo disso, quando o Brasil ganhou o último título. Então, acho que se fosse no antigo formato, acho que o Brasil ia encarar as eliminatórias de uma maneira diferente. De qualquer maneira, Fábio Schaib, não deixa de ser decepcionante essa campanha de 51% dos pontos e a 5ª posição, né? Agora pensar pra frente, né? Pensar o que vem pela frente. O Brasil tem 9 meses aí até o início da Copa do Mundo, né? Com mais 3 convocações. O Ancelotti chegou agora aí de uma forma apressada, né? De uma forma até atabalhoada da CBF também, que eu queria antes, depois não consegui o contato com ele, depois voltou o contato, conseguiu a contratação e agora ele tem pouco tempo aí, pouca interação com os jogadores para fazer esse time pronto até a Copa do Mundo. A gente sabe que a Copa do Mundo é um torneio de tiro curto, né? Agora são 8 jogos, pode se dar bem, mas tem que ter um mínimo um entrosamento entre a equipe que a gente não vê, né? Principalmente esses jogadores que entraram ontem também, os reservas, mas o grupo do Ancelotti aí tem que ser bem ordenado para poder fazer uma boa campanha na Copa do Mundo. Problemas são esses, né? Os amistosos agora, jogos que não são de disputa oficial realmente. O Brasil vai ter que se adequar a isso jogando os amistosos para chegar na Copa do Mundo muito bem. A galera tá participando aqui pelo nosso WhatsApp, deixa eu registrar aqui algumas mensagens. Bom dia, agora só está faltando o Neymar. E aqui um palavrão para FAP toda. Ô, louco, Edson, calma aí. Me explica aí uma mensagem que eu possa ler aqui o que você quis dizer. Agora só tá faltando o Neymar. Faltando Neymar pra quê? Pra melhorar o Brasil ou pra mostrar que não tem jeito? Não deu pra entender a sua mensagem. Será que ninguém vai chegar pro Carleto e avisar que o mão de alface do nosso goleiro não pega pênalti de jeito nenhum e que isso pode ser um enorme diferencial na Copa? E quais serão os próximos amistosos? Azerbaijão, Cazaquistão, Panamá. Não passaremos das quartas de final e cairemos diante de um europeu, com ou sem Carlo Ancelotti. Nada mudou. Manda aqui o Pércio Palmeira no nosso WhatsApp. O Brasil joga com a Coreia do Sul dia 10/10, daqui um mês, contra a Coreia. 8 horas da manhã esse jogo, hein? Não vai perder o horário. Aí sim, hein? E depois contra o Japão. Japão e Brasil dia 14, 7h30 da manhã, hein? Atenção pro horário também. 2 amistosos que a seleção brasileira já marcou antes da Copa do Mundo, mas tem mais ainda, né? Se não me engano, tem mais datas. No ano que vem, eu fiquei sabendo ontem, Fábio Schaib, você acredita que lá na Europa ainda não começou a briga pelas vagas na Copa do Mundo, Fábio Schaib? Eles estão atrasados, Fábio Schaib? Começou agora, né? Começou justamente nessa data FIFA agora. A Itália também tá se complicando mais uma vez, pode ficar de fora da 3ª Copa seguida. É loucura, hein, Itália? Tá de sacanagem. A Itália que venceu Israel 5-4 na última segunda-feira, mas corre risco também. Ontem Portugal mostrou um bom futebol e a Espanha que tá doutrinando, aí fez 6-0 para cima da Turquia, mas eles chegam justamente quando já no próximo ano já eles vão saber se vão estar na Copa ou não. Daí fica ruim pros caras que querem visitar, né, a Copa do Mundo, querem acompanhar as equipes, as seleções também, os turistas têm que se programar antes, né, Lupi? Claro, até porque é um investimento muito pesado, né? Tem que ver se vai poder entrar lá também, né? Tem isso e tudo mais, mas aí não é um assunto pra gente aqui. 18 seleções já estão classificadas pra Copa, hein, Júlio? Pegue seu papel e sua caneta e anote, hein? Os anfitriões. Pegou a caneta? Tá sem papel? Só o papel aí, ué. Vamos lá. Ele é tecnológico, ele põe no celular. Estados Unidos, México e Canadá, até porque são os países sede. Na Ásia, anota aí. Não, repete aí que eu consegui a caneta aqui. Estados Unidos, México e Canadá. Esses são os países que vão receber, né, a Copa do Mundo. Certo. Pela primeira vez, hein? A Copa do Mundo disputada em 3 países. Em 2002, quando o Brasil foi campeão, contra a Alemanha. Aliás, um show de Ronaldo. 2002. 2 seleções. 2 países, Japão e Coreia. Não, peraí. Os anfitriões, então, Estados Unidos, México e Canadá. Na Ásia, Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, anota aí, e Austrália também. Eu conheci uma... Austrália. A Nova Zelândia também já está garantida.
Notou Nova Zelândia? Sim. Na América do Sul, Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Paraguai e Colômbia. São muitos times, né? E na África, Marrocos e Tunísia. Quem que é o craque da Tunísia, Fábio Chaib? Não sei, Vai, não Lucas. lembro. Quem que era mesmo? Não sei também. São essas as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 até agora. Hein? Restam ou mais vagas aí. Tá aqui anotado. Pra que eu vou usar isso aqui em algum momento? Ninguém sabe, mas tá aqui, quando precisar, tá anotado. A Copa começa a se formar aos poucos. Midiático Lupe, pelo amor de Deus. Pede pro Marcelo Fernandes, técnico da Ponte, mandar o Gé treinar durante a semana. Foi feio contra o Guarani, Léo do Centro. Pois não, Fábio Chaib? Não, você tinha falado, voltando ao assunto, você tinha falado do Neymar antes, né, também. Ontem o Neymar marcou território, né, após a derrota do Brasil para a Bolívia, ele celebrou a chegada do Brasil na Copa do Mundo, falou rumo ao Hexa, pondo também uma dúvida aí no Carlo Ancelotti, tá fazendo o papel dele, né. Eu ainda acho que o Neymar vai fazer parte desse ciclo, né, em algum momento o Carlo Ancelotti vai acabar chamando o Neymar, pelo menos para teste, né. Não teste, mas pelo menos para entender qual pode ser o papel do Neymar nesse time. Eu acho que, mesmo que ele não jogue como titular, é um jogador que tem um diferencial e deveria ir. Bom dia, queridos. Não temos torcedores, e sim críticos de plantão. Na Copa passada, a Argentina quase não se classifica e o Brasil foi líder. Nós saímos, a Argentina foi campeã. E aí? Manda aqui o Evilásio no nosso WhatsApp. E mais, hein? E mais, a Argentina perde para a Arábia Saudita. E era um time que já não vinha jogando bem, muita gente criticou e a Argentina foi lá, teve resiliência para dar a volta por cima, né? Então, realmente o nosso ouvinte aqui tem razão. Júlio, gostaria do seu comentário sobre Luiz Ali, ex-Ponte, no jogo de ontem. Você lembra do Luiz Ali aqui na Ponte? Mas não é. Hakim, não é? Luiz Hakim que jogou ontem, né, na seleção da Bolívia, que foi o capitão. Inclusive ele deu um chute de fora da área e o Alisson Becker fez uma excelente defesa. De longe ele pega, né? De perto complica. O Hakim, o ouvinte disse Luiz Ali. Mas o Luiz Ali não tá na seleção, né? De fato. 5 convocações, acho que não. Ontem não tava no jogo, não vi Luiz Ali. Mas o Hakim, zagueiro que foi embora da Ponte. Seleção só ficou em 5º lugar porque o primeiro critério de desempate na Conmebol é saldo de gols, depois número de vitórias. Emerson Dias, quem tá mandando aqui pra gente. Felipe Moraes, sou brasileiro de coração, mas está claro que só vamos participar da Copa. Felipe Moraes, manda aqui. Brasil hoje está escasso de esportistas em geral. Não temos Pelé, não temos Zico, não temos o Ronaldinho, não temos Tafarel. Quem viu, viu. Neymar deveria ter ido. Rodrigo de Cosmópolis, com uma pitada de saudosismo aqui no nosso WhatsApp, nosso ouvinte aqui mandando a participação dele. Vamos com o Gabriel Dudziak, chegando com informações do futebol paulista, porque hoje tem jogo decisivo do Dudziak. O Corinthians está pronto para buscar a classificação às semifinais da Copa do Brasil na noite de hoje. Às 9h30, o Alvinegro pode jogar por um empate diante do Atlético Paranaense na Neoquímica Arena para alcançar esse objetivo. De volta após defender a Holanda, o atacante Memphis Depay treinou nesta terça e deve ser titular ao lado de Yuri Alberto, que volta ao time depois de se recuperar de uma cirurgia para a correção de uma hérnia. Apesar de ter ficado no banco da seleção brasileira ontem, o goleiro Hugo Souza vai ser titular hoje, depois de o Corinthians fretar um avião para trazer o atleta de volta da Bolívia. São Paulo e Santos se reapresentaram com entrevistas coletivas de reforços. No tricolor, o zagueiro Rafael Tolói falou pela primeira vez depois de retornar ao clube após 10 anos. E tenho certeza que posso agregar com experiência, com tudo que eu vivi nesses anos na Itália. Jogamos aqui num sistema que me agrada muito, que é os 3 zagueiros. Estou aqui para ajudar. Ele, o lateral direito Mailton e o atacante Rigoni devem ficar ao menos no banco de reservas contra o Botafogo no domingo no Morumbis. Já o Peixe apresentou o atacante Lautaro Dias, que falou sobre as características de jogo dele. Eu posso jogar ponta, centroavante, he jogado mais nessas posições. Comecei a jogar mais de centroavante Independente del Valle no último ano, mas como te falo, eu consigo fazer isso sem problema. Só como você fala, sou um jogador com velocidade, com muita mobilidade, então consigo sem problema fazer isso. Dias, os zagueiros Frias e Duarte e também o meio-campista Vitor Hugo devem ficar disponíveis contra o Atlético Mineiro no domingo na Arena MRV.
O Palmeiras se prepara para o jogo contra o Internacional no sábado e, pelo menos em relação a convocados, não deve ter problemas. Só o zagueiro Gomes jogou nesta terça-feira. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações. E aí, Fábio Scheib, Corinthians consegue a classificação ou não? Tem tudo para conseguir, né, Júlio? Conseguir um bom resultado fora de casa, né? Jogando lá em Curitiba. Agora é administrar em casa. O Corinthians é muito forte na Neoquímica Arena e conta justamente com o ataque dos sonhos mais uma vez, né? O ataque dos sonhos corintiano. Yuri Alberto e o Memphis Depay. O Atlético Paranaense, que está numa reação na Série B, estava muito mal, vem de 3 vitórias consecutivas, voltou ao pelotão da frente da competição, mas pelo que apresentou na primeira partida, é muito pouco. O Corinthians deve sim se classificar com umas semifinais. As semifinais da Copa do Brasil que serão jogadas apenas após o fim do Brasileirão, lá em dezembro, viu, Julio? É isso, concordo contigo. Aliás, eu acho que pela vantagem do Corinthians, né? Você vence o primeiro jogo fora de casa e você na Neoquímica Arena, você joga com mais força, né? Corinthians com a possibilidade do empate classificar, eu acho que hoje é um cenário muito favorável. O outro jogo, Fluminense e Bahia. Será que o Flusão vira Antônio Lupe contra o Bahia 1-0 em Salvador? Hoje é no Maraca. Hoje é no Maraca às 7h, sei não, hein? O Bahia tem mostrado bom futebol. E o Fluminense vacilou no primeiro jogo, né? Porque o gol do Bahia foi ali na reta final. Mas sabe, esse jogo eu tô com um sentimento, sabe do quê? Fluminense. Pênaltis. Cara, aí eu não sei quem vai ganhar, mas eu tô com essa sensação. O Fluminense deve ganhar por 1-0, 2-1. Eu tô com um feeling que os mandantes vão se classificar. Os mandantes na volta são Cruzeiro. Não, o Corinthians vai classificar. O Cruzeiro ganhou fora na Arena do Galo 2-0, então pode perder por até um gol amanhã. Corinthians é mandante, Botafogo é mandante amanhã no Engenhão contra o Vasco, 1-1 primeiro jogo, e Fluminense precisa reverter. Então não são palpites tão simples assim. Acho que o do Cruzeiro tá mais... Eu acho que o Cruzeiro é mais encaminhado, apesar de ser o clássico. Que clássico é jogo duro. Eu não vejo o Atlético o Atlético de hoje fazendo 2-0 no Cruzeiro atual. Então acho muito difícil. Acho que o Cruzeiro e Corinthians são boas chances os outros jogos mais abertos. Eu acho que Fluminense e Bahia vão decidir a vaga nos pênaltis. E Botafogo e Vasco, sei não, hein? Mas eu tô achando que o Cruz Maltino vai dar uma aprontada pra cima do Glorioso. Vou torcer pra Vasco da Gama. Vasco da Gama e nada mais. Alô, Libêncio. 11h32. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Quarta-feira, 10 de setembro de 2025. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro já se mobilizam para pedir a anulação do julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal, depois de o ministro Luiz Fux afirmar que o processo não deveria ser apreciado pela corte. O líder da oposição na Câmara, Coronel Zucco, afirmou que o magistrado declarou a incompetência da primeira turma do STF e disse que o julgamento tem de ser anulado hoje. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que a argumentação do ministro desmonta a narrativa do relator do caso, Alexandre de Moraes, e expõe perseguição política. A repercussão da fala de Fux fez o nome dele figurar entre os assuntos mais comentados na plataforma X no Brasil. O indicador que mede a inflação oficial do país caiu 0,11% em agosto. A taxa ficou 0,37 ponto percentual abaixo do nível apurado em julho. É o primeiro resultado negativo em um ano e o mais intenso desde setembro de 2022. O recuo, no entanto, veio abaixo da expectativa do mercado, que apontava para uma deflação de 0,15%. A variação e o impacto mais intensos partiram do grupo Habitação, por causa da queda na energia elétrica residencial. Também apresentaram recuo alimentação e bebidas e transportes, grupos de maior peso no IPCA, ao lado de habitação. Os dados foram divulgados pelo IBGE. E a França vive um dia de protestos e greve contra a nomeação do novo primeiro-ministro do país, Sébastien Lecornu. Segundo o governo, 250 pessoas foram presas nas primeiras horas do dia. Um dos pontos criticados pelos manifestantes são os cortes no orçamento.
Estradas foram bloqueadas e a polícia usou gás lacrimogênio para dispersar as pessoas. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, informações ao vivo de Brasília com o Felipe Igreja. Felipe. Muniz, a defesa do tenente-coronel Mauro Cid deve pedir ao Supremo Tribunal Federal, assim que o julgamento da trama golpista acabar, que ele deixe de usar tornozeleira eletrônica. Essa medida pode ser solicitada se os benefícios da delação de Mauro Cid forem mantidos pela Corte no julgamento do núcleo crucial da trama golpista. Ontem, o relator Alexandre de Moraes disse que o acordo era válido, não houve nenhum tipo de ilegalidade, mas que os benefícios seriam analisados durante o debate da dosimetria das penas no processo em caso de condenação. Lembrando que Mauro Cid pediu perdão das penas dos crimes cometidos, no caso, ou no máximo o prazo de prisão de 2 anos. Ele já cumpre medidas cautelares e, segundo a defesa, esse tempo de 2 anos já teria passado. Dessa forma, os advogados entendem que se a delação for mantida com os benefícios, ele já poderia, portanto, retirar a tornozeleira eletrônica. Esse pedido deve ser encaminhado ao relator, ministro Alexandre de Moraes. Hoje também, ao votar no processo, o ministro Luiz Fux também defendeu a manutenção da delação de Mauro Cid e os benefícios ao colaborador. Muniz. Obrigado pelas informações, Felipe Igreja, ao vivo, direto de Brasília. Agora são 11h36. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h37, galera participando pelo 998-690-70. Muito obrigado a todos que estão enviando mensagens. Vocês são os nossos comentaristas também aqui no CBN Esportes. O Ney, do Jardim Nova Europa: não temos um grupo de jogadores entrosados na seleção, uma seleção fraca sem consistência. A galera tá brava aqui hoje com o desempenho do Brasil, né? Ontem contra a Bolívia. Júlio, bom dia. O que você acha? Samuel Lino ontem. Jogadores são convocados porque jogam no Flamengo, sem expressão, sem tarimba para vestir a amarelinha, manda aqui o nosso ouvinte. Você gosta do Samuel Lino, Fábio Chaib? Eu ainda tô formando, assim, minha opinião dele na seleção brasileira. No Flamengo eu acho que ele tem um papel muito importante. Mas eu acho que ele tá nesse bolo aí, pelo menos para fazer parte do ciclo. Não sei se vai ter vaga na Copa, mas eu acho que no Flamengo ele tem desempenhado melhor do que na seleção, né? Eu vou confessar que antes de ele vir pro Flamengo eu também não conhecia muito bem, atual pelo Atlético de Madrid, entrava aos poucos também, né, na equipe reserva do Diego Simeone, mas ele vindo para o Brasil, ele é um cara que se destaca justamente no Flamengo, né, uma equipe muito organizada, e está merecendo sim essa convocação, foi merecida. Ontem atuou em condições adversas, né? Na altitude é muito complicado atuar, mas quando entrou também contra o Chile mostrou um pouco de futebol também. Eu acho que tem bastante possibilidade de ele concorrer aí. Ontem mesmo ele deu uma entrevista dizendo que foi a opção certa ele vir para o Flamengo para ser mais conhecido e para estar no radar da seleção brasileira, caso que aconteceu justamente. O Ancelotti está muito perto dele, né? O Alex Matos manda aqui, ó, se pra montar álbum da Copa com 36, com 32 já é difícil, agora com 48 complica ainda mais, a Panini vai ter que diminuir lá o valor da figurinha, senão vai dar ruim. O que ela pode fazer é, por exemplo, diminuir ali o número daquelas figurinhas iniciais, né, a bola, o mascote, mas vai ser não um álbum, né, um livro de figurinhas, até porque são muitas seleções. O Renato Alves, vocês preferem um Hexa ou uma final Messi e CR7 na Copa? O Renato Alves, que o Messi e o CR7 vão, né, se lascar, cara. Eu quero o Hexa com certeza. Em qualquer circunstância em que o meu país é campeão, eu prefiro a circunstância do meu país sendo campeão. Mas caso o Brasil não consiga, seria um baita last dance entre CR7 e Messi. Acho que seria uma das grandes Copas da história. Uma das grandes finais da história. Dançam em outro lugar, né? O importante é o Hexa.
Manda ele pegar no YouTube aí, Real Madrid, Barcelona, aí na década passada. Fala, pessoal, classificação da Copa em quinto muda algo ou que vale a classificar? Um abraço, Márcio Guilherme. Como é que ele a pergunta? A posição na eliminatória muda? De um bom rendimento, e vão além do esporte. Há mais de 10 anos, o Pernas de Aluguel proporciona a experiência e a emoção a pessoas com deficiência de viver o esporte. Nos últimos 10 meses, o projeto atendeu mais de 500 PCDs. É o caso da Bruna Sarabanda, de 31 anos, que nasceu com paralisia cerebral e encontrou no projeto Pernas de Aluguel a oportunidade de viver a corrida de uma forma única, como revela Fabiana Camargo Sarabanda, a mãe da Bruna. Ela nasceu com paralisia cerebral, uma menina muito inteligente, feliz, graças a Deus. E para ela é muito importante, para mim também, né? Que era já um sonho de colocar ela no Pernas de Aluguel. Ela beija a medalha, né? Ela tira foto com o pessoal, a turma vem tirar com ela fica muito feliz. E para proporcionar essa experiência, voluntários, como a farmacêutica Ana Paula da Silva, que dedica parte do tempo para o projeto. Quase todos os domingos fazemos um treino com os PCDs, colocamos eles em triciclos para sentir esse ventinho no rosto e essa emoção que é a corrida. E a inclusão também faz parte da Corrida Integração. Em 1994, pela primeira vez, 2 cadeirantes foram tema da inclusão na corrida. Roque Aparecido da Cunha, de 33 anos, já começou a treinar. Todos os dias roda 5 quilômetros em subidas e descidas. No ano passado, a Corrida Integração teve 234 PCDs participantes, que sentiram a emoção do esporte através de uma das maiores corridas de rua do Brasil. E a corrida também mudou a vida do cirurgião dentista Luiz Roberto Dalari Júnior, que aos 18 anos descobriu um câncer no fêmur. Meu prognóstico era 3 meses de vida. Em função de muitos anjos da guarda que surgiram na minha vida, que me levaram, eu fui fazer meu tratamento nos Estados Unidos, fiquei lá 1 ano e meio e depois voltei. No total, fiquei 2 anos em tratamento lá. Luiz se recuperou, seguiu a vida, mas durante o tratamento teve uma perna amputada, que não o impediu de participar de várias corridas, inclusive a integração. Eu comecei a treinar um pouquinho de muleta, né? Porque como a minha amputação é muito alta, eu não consigo usar prótese para correr. No total foram quase, eu acho que foi mais de 150 corridas que eu fiz durante esse período aí.
é a sensação de você ser igual, a sensação de você poder. Todo mundo tem uma limitação. A gente tem que acreditar na gente. E no esporte é assim, cada um buscando o seu objetivo, buscando sempre algo a mais. E o resultado, às vezes, é o que menos importa. Isso aqui é carregar a bateria, né? É carregar a bateria em todos os sentidos, né? A corrida é inclusiva. Você se coloca num lugar com outras pessoas, você consegue ajudar outras pessoas. A inclusão, o sorriso no rosto e a alegria de cruzar a linha de chegada. De alguns correndo com os pés e outros com a imaginação, como no caso da Bruna e da Ana, que fazem parte do Pernas de Aluguel e que estarão novamente em ação na edição 40 da Corrida Integração. É emocionante, é contagiante, é uma alegria, né? Muito bem, tá? Então, a reportagem com o Antônio Lupen e apoio também de Felipe Pereira e da EPTV. Corrida Integração, segue com inscrições abertas, Corrida Integracal. Não mais. Estão mais porque Fechou. Acabou. As inscrições foram encerradas ontem. Quem teve a chance teve. Quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, não se inscreve mais. E no dia 27 de setembro, sabadão, acontece a corrida e a caminhada de 5 quilômetros, além da corrida Kids, a corrida infantil. E no domingo, no dia 28, os atletas encaram os percursos de 10 e 21 quilômetros na Praça Arautos da Paz, aqui em Campinas. Então, não tem mais. Acabou. Antônio Lopes está confirmado? Estou confirmado nos 21K. Você vai para 21, vai para as cabeças. Vamos para meia maratona. Boa. Você vai? Ah, você vai narrar o evento, né? Estarei narrando o evento a partir das 6 horas da manhã, domingão, hein? É cedo, hein? Mas é gostoso. É gostoso. Sim, sem dúvida. É isso. Então, para mais informações, no Instagram e também no site Corrida Integracal. Siga a Corrida Integração, porque lá tem um IntegraCast também no Instagram, que é sempre muito legal. Sim. E tudo que envolve a corrida também em ge.globo/Campinas. Intervalo aqui no CBN Esportes. Na volta, informações de Guarani, que apresentou reforços, na verdade, né? Mais de um. E também informações da Ponte, que se prepara para enfrentar o Brusque, que já tem ingressos sendo vendidos. A gente conta tudo isso daqui a pouco. Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do Bom Dia ou Boa Noite aqui ou na programação do 99,1 FM. Reserve os lançamentos com condições exclusivas na GWM Germânica. O amanhã chegou. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. IGA Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E a seleção brasileira masculina de vôlei, antes do embarque para as Filipinas, onde acontece o Campeonato Mundial, fez um jogo-treino contra a equipe da França. E o Brasil perdeu, hein? Perdeu a seleção brasileira nesse último teste. Nesta quinta-feira, a seleção então viaja após esse período de preparação lá no Japão. O Brasil, ele estreia no domingo, dia 14, contra a China, às 10 horas da manhã. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV.
O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Vamos lá, informações do futebol de Campinas. Meu caro Antônio Lupe, o Guarani apresentou reforços nesta quarta-feira. Jogadores que estavam à disposição do técnico Matheus Costa no clássico contra a Ponte Preta na abertura do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro, mas que não atuaram como titular, né? Júnior Brandão entrou ali na reta final, foi o único. Ele foi apresentado hoje ao lado do Gemerson, meio-campista, que não foi utilizado, e também do zagueiro experiente, o David Braz, jogador com um currículo impressionante e que chega para ser mais uma peça para o setor defensivo do Guarani. David Braz falou sobre a negociação e sobre a chegada dele ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. Primeiro, feliz demais de ter já tendo a oportunidade de participar do derby, né? Por outro lado, triste pelo resultado, né? Mas muito feliz de tudo que eu ouvi da torcida, e cada vez mais entendendo o tamanho da responsabilidade que eu tenho, né? De vestir essa camisa, né? A torcida fez uma linda festa, principalmente antes, na nossa chegada aqui no Brinco de Ouro. Faz um tempo que eu não vivia uma situação como essa, e agradeço muito. Quero agradecer muito o torcedor e, sem dúvida, pedir desculpa pelo resultado, né? Acho que devemos isso e vamos fazer o possível aí durante a semana, trabalhar bastante para a gente conseguir recuperar esses pontos perdidos, né? E só assim, né? Independente se estiver dentro ou fora, eu vou estar participando, eu jogo junto com a equipe, queria muito vencer junto com meus companheiros, então estava ali participando, enfim. Infelizmente não conseguimos, mas acreditamos que a gente possa dar a volta por cima e vamos trabalhar para isso. Cara, estou aqui disposto e encarando bem esse desafio, né? Com a minha experiência, né? Procurar ajudar aquilo que eu vivi e estou vivendo dentro do futebol, porque não é porque eu sou experiente e eu já sei tudo. Eu tenho muito ainda que aprender, ainda mais com jovens. Eu aprendo muito com jovens cada vez mais. Então, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivi, eu procuro passar para eles e, ao mesmo tempo, é uma troca aí de experiência e para que a gente consiga juntos o objetivo maior, que é subir o Guarani. E no Mirassol, infelizmente, depois da saída do Eduardo Barroca, acabei perdendo minha oportunidade, né? Para quem não sabe, a minha ida para o Mirassol foi por conta dele, do Eduardo Barroca, que hoje é treinador do CRB. Então, depois da saída dele ali do Paulista, né, a gente fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, classificando depois de muito tempo. O Mirassol não passava de fase no Campeonato Paulista e não conseguia a participação da Copa do Brasil.
nós juntos, né, conseguimos esse feito, né? Depois de 3 anos que o Mirassol não consegue. E depois da saída dele, acabei perdendo as oportunidades, mas segui trabalhando com profissionalismo, onde sempre fiz, onde eu passei, né? E tenho certeza que foi feita a vontade de Deus, como eu falei, né? E hoje eu estou aqui muito feliz, motivado para ajudar o Guarani a subir. David Braz, zagueiro. Vozeirão do Braz, hein, cara? Vozeirão. Poderia ser apresentador aí do CBN Esportes. David Braz, Abishai, 38 anos. Achei muito interessante que durante a entrevista ele usou alguns exemplos também para falar dessa questão de idade, né? Do Fábio, do Thiago Silva no Fluminense, Nenê no Juventude. E de fato, assim, acho que só olhar para a idade hoje como avaliação no futebol atual, acho que até não é muito inteligente, né? O Braz é um cara que sempre se cuidou muito, tem uma liderança. E vamos ser sinceros aqui, Alan Santos não vem de uma sequência legal, então não acho uma loucura o Braz estar pleiteando uma vaga nesse time não, viu, Fábio? E ele foi contratado justamente para isso também, né? Nessa fase final agora, né, Júlio? Ajudar o Guarani nessa fase final de competição de Série C. Poderia até ter entrado no derby, o Alan Santos acabou até de uma forma surpreendente aí, reassumindo a titularidade, né, como capitão, mas não foi bem. E o Braz, nesses 5 últimos jogos que restam, pode dar essa experiência que falta, lógico, como ele disse, só a experiência não basta, mas a rodagem dele também, por grandes equipes, por momentos já vividos também, podem ajudar o Guarani tentando buscar essa vitória fora de casa contra o Náutico. Creio que o David Braz deveria começar como titular justamente essa partida, viu, Julião? David Braz aí pintando como uma opção nesse time do técnico Marcelo Fernandes, Matheus Costa. Marcelo Fernandes trabalhou com o David Braz no Santos, mas hoje tá na Ponte. Uma opção aí pro técnico Matheus Costa no sistema defensivo do Guarani. A única dúvida, né, Lupe? Eu acho que em termos de escalação de fato, né? Saber se o Cicinho vai ou não pro jogo, né? Isso vai... Pela forma com que ele saiu, dificilmente eu acho que o Cicinho vai reunir condições de jogo. Mas claro que depende da evolução, do tratamento e do grau da lesão também, se é que existe uma lesão do Cicinho. Mas é um jogador experiente, da forma com que ele saiu ali, ele deixou claro de que deve ser algo que preocupa. Se ele não for pro jogo, o Lucas Justen deve ser o titular na direita contra o Náutico. O jogo é sábado, 5 da tarde, lá nos Aflitos. Estava acompanhando hoje, a torcida do Náutico está mobilizando mesmo, que o ingresso não tá tão barato não, viu? O ingresso lá, alguns setores estavam com valores aí salgados. Eles fizeram um pacote, né? Para os jogos em casa. Como se fosse um passaporte. Um carnê, né? Com os jogos. Exatamente. Então, para quem comprou, compensou. Eu acho. Não, acho que talvez o ingresso avulso seja mais caro justamente para forçar a comprar todos os jogos em casa, né? E é uma baita ideia, hein? Campinas deveria ter pensado dessa forma, porque você começa, por exemplo, no caso do Guarani, você já começava com um derby, e aí você já motivava a galera a voltar depois. Pô, essa ideia é uma ideia legal. Falando em motivar a torcida, começou a venda dos ingressos da Ponte para o duelo contra o Brusque. Domingão, 7 horas da noite. A gente falou que o horário não é o horário mais legal do mundo, né, Antônio Lupe? Mas a Ponte precisa da torcida, porque em caso de vitória contra o Brusque, fica numa situação muito interessante no campeonato. Chega a 6 pontos e aí praticamente já consegue um caminho um pouco mais palpável em relação ao acesso. A Ponte que faz uma promoção de ingressos, né? O torcedor com a camisa paga meia entrada, mas atenção, hein? Apenas para as vendas nas bilheterias. As bilheterias já estão abertas, começou hoje a partir das 11 horas da manhã e nesta quarta-feira as bilheterias funcionam até às 7 da noite. Mesmo horário de quinta e também de sexta-feira no sábado, dia 13, das 9 da manhã à 1 da tarde e no domingo, dia do jogo, a partir das 11 horas da manhã. Pro setor ali de arquibancada em geral, R$40 a inteira, R$20 a meia. Pro setor VIP, R$80 a meia, R$80 a inteira, R$40 a meia. Existe uma expectativa aí de um bom público, né? Até por conta dessa vitória no clássico, essa vitória no derby de número 211 que aconteceu logo na largada do quadrangular decisivo da Série C. O Brusque tem números interessantes jogando como visitante, tem dificuldade para jogar no Augusto Bauer, que tem gramado sintético.
Aliás, entrevistei o técnico do Brusque e ele confirmou essa situação, porque o Brusque, ele apenas joga no Augusto Bauer. Em alguns dias realiza treinos específicos, mas toda a preparação do Brusque para a Série C, ela acontece em jogos de grama natural. Então talvez isso seja uma explicação também por conta dessa dificuldade que a equipe catarinense tem de jogar em casa, de jogar como mandante. O Brusque perdeu na estreia para o Náutico em casa por 1-0 e vem a Campinas querendo aí a reabilitação, porque se a Ponte Preta vencer e chegar a 6 pontos, olhando o outro lado, se o Brusque chegar com 2 jogos e nenhum ponto somado, aí já fica numa situação mais delicada. O Marreco. É isso aí. É isso aí. Bom, 4 horas tem Arena. Esse Rio. O Marreco é interessante, diferente. Amanhã estamos de volta. Mascote amanhã do Brusque. Será que não volta? Amanhã dei off, hein? Na qualquer coisa me liga. Amanhã tem CBN Esportes, 11 horas, 4 horas hoje tem Arena. Grande abraço a todos, boa semana. CBN Esportes Campinas.